Shalom, povo de Deus! Shalom, povo que Deus ama! Estamos ao vivo nessa noite especial que Deus preparou para nós. Vai ser incrível. Quero te chamar, te convidar para estar aqui com a gente. Vamos tentar ficar aqui o máximo de tempo possível para compartilhar muita coisa, compartilhar experiência, compartilhar testemunhos, compartilhar conhecimento. A gente tem uma lista de perguntas, né? De tantas perguntas que a gente recebe ao longo da nossa jornada, né, amor? E aí a gente decidiu hoje estar aqui com vocês, fazendo esse tempo, essa troca, e derramando um pouquinho daquilo que Deus tem nos dado ao longo dessa jornada, ao longo dessa caminhada juntos. Nós dois juntos, contando com o namoro e noivado e tudo. Temos aí 24 anos, estamos juntos, né? E aí, acredito que tem muita coisa que a gente pode compartilhar com o povo de Deus. Hoje à tarde mesmo eu estava conversando com um grupo de mulheres e eu disse para elas que Deus tem nos impulsionado e Deus tem nos colocado, nos tirado da nossa zona de conforto no ano de 2025, porque nós precisamos expandir aquilo que Deus tem liberado sobre nós, expandir aquilo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas e compartilhar com as pessoas aquilo que tem dado certo dentro do nosso chamado, dentro do nosso ministério. Então eu quero dar as boas-vindas a todos vocês. Compartilhem com o maior número de pessoas que vocês puderem essa live, para estar aqui com a gente, para estar recebendo daquilo que a gente, pelo Espírito, quer derramar na vida de todo mundo. E é isso. Vamos orar? Bora lá. Vamos orar? Pode orar. Amém? Shalom, povo lindo e abençoado, né? A apóstola já deu todas as boas-vindas aí. Só pedir para você multiplicar essa live aqui para abençoar outras pessoas e para que você possa ser esse instrumento de bênção também para a vida de alguém, porque tenho certeza que tudo que vamos falar aqui vai edificar a sua vida, como vai edificar a vida de alguém também que precisa ouvir. Então seja essa voz agora, seja usado agora, ousado e usado agora, né? Para multiplicar, para que se cheguem em outras pessoas e elas possam compartilhar e também desfrutar daquilo que nós temos aqui a liberar na vida de vocês, amém? Mas antes de tudo, vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos pedir ao Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem algo grandioso para essa noite nas nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, pedimos ao Senhor que o Senhor venha tomar este lugar, que o Senhor venha nos usar, que venhamos, ó Pai, debaixo da tua companhia, doce Espírito Santo, podemos falar, podemos conversar, podemos, ó Deus, trazer, ó Deus, experiências que vivemos, que possa ser bênção para outras pessoas, que possam ser bênção, ó Deus, para aqueles que vão nos assistir agora, ou logo, ó Deus, quando estiver gravado, eles vão também desfrutar, mas que aquilo que o Senhor tem para fazer, o Senhor faça em nós e faça através de nós. Nos guarda, nos blinda, nos protege e abençoe esse tempo em nome de Jesus, amém? Bora lá, apóstola. Amém. Eu estava aqui pensando, antes da gente chegar aqui, uma das perguntas que a gente mais ouve e uma das coisas que as pessoas mais querem saber é como que acontece o chamado apostólico, o que é ser um apóstolo, né? Por que existe essa hierarquia, né, dentro da palavra do Senhor? Eu acredito que são as perguntas que mais Ministerialmente, o pessoal, né? Ministerialmente, que o pessoal mais quer saber é sobre isso, né? E eu quero falar um pouquinho, aí o Luciano vai completar, né, para que as pessoas entendam. O apóstolo, ele não nasce dentro da igreja, mas o apóstolo, ele nasce no Império Romano, né? E o Império Romano tinha os seus apóstolos. O que quer dizer? O apóstolo quer dizer o enviado, né? Então, esses apóstolos, eles eram enviados, né? Ou seja, eles iam a lugares que ninguém tinha alcançado ainda, eles desbravavam esses lugares e eles implantavam a cultura do império naquele lugar,
né? Quando Jesus vem, que ele forma e que ele chama os seus 12 apóstolos, ele chama com essa proposta, e ele usa essa palavra para esta proposta, né? Nós vamos implantar o reino dos céus na terra, nós vamos desbravar caminhos. Então, aonde Deus não chegou, onde a palavra de Deus não chegou, aonde os fundamentos da palavra, os princípios da palavra não chegou, os apóstolos de Jesus tinham essa incumbência. Então, quando a gente fala de apóstolo, a gente fala debaixo desse princípio de ser enviado, de alcançar lugares que ninguém ainda alcançou. Para quê? Para implantar a cultura do reino dos céus. É isso aí, né? Lá no tempo de Jesus, os romanos, eles usavam muito isso, né? Então, assim, eram pessoas que carregavam com eles a cultura, carregavam com eles os ensinamentos, a linguagem, né? Então, Jesus, para aqueles 12 poderem entender qual era a missão deles, né? Pegou essa palavra que já existia, que é uma palavra normal no cotidiano daquela época, em Roma, e disse: olha, vocês serão então os meus apóstolos, né? Mas para entender qual era a missão, e qual é a missão de todo servo de Deus, qual é a missão daqueles que são escolhidos pelo Senhor, é levar o reino de Deus, é levar a palavra, é levar a linguagem, é levar a cultura dos céus, não a cultura judaica, né? Então vamos colocar aqui a cultura dos céus, que é aquilo que o Senhor colocou sobre a sua própria palavra, né? Então nós temos essa missão, assim como um pastor tem a missão de pastorear, assim como um bispo é pastor de pastores, e nós temos essa missão de desbravar e conquistar novas terras, né? Então, assim, novos territórios. Existem muitos apóstolos que não foram reconhecidos, mas que fazem um trabalho apostólicos, né? Sim. Então, assim, muita gente que já faz isso, os pastores aí das antigas tinham muito isso, iam, plantavam, colocavam as igrejas, traziam ali, são apóstolos, né? Só não tem esse título, mas a gente entendeu isso. Mas nós somos seres humanos, somos homens, somos mulher, a mulher, né? Você é mulher, eu sou homem, e ali nós cumprimos um papel nessa terra, um propósito. Somos pastores. Às vezes o pessoal fala assim, eu digo assim, explica mais, que eu sou um pastor que já é mais fácil. Eu posso te chamar de como? De pastor. Chama de pastor que ajuda. Hoje, acho que foi hoje ou ontem, né? Nós fomos a um lugar e a pessoa foi me apresentar para uma pessoa que nem acho que da igreja, ela, esse aqui é o meu apóstolo. Aí a pessoa ficou olhando e disse, é um pastor, né? Eu sou o pastor dela ali, para entender que essa missão também é junto a nossa, de pastorear. Nós somos pastores aqui na cidade de Leme, né, meu amor? E nós viemos de uma outra cidade, lá de Osasco. E quando nós viemos para cá, nós viemos com pastorado. Com pastorado. Né? E chegando aqui, aí sim nos tornamos pastores de pastores. Sim, sim. E aí fomos para bispos e começamos a implantar igrejas, né? E vai fazer 15 anos. 15 anos. Nós somos consagrados apóstolos. Meu Deus, já faz 15 anos. Vai fazer 15 anos. E aí, dentro desse tempo que nós estamos aqui na cidade de Leme, a gente viveu muitas experiências, né? Claro que tem a experiência que foi o nosso maior desafio, mudar, deixar casa, deixar família, já tínhamos um ministério muito consolidado. Já éramos pastores, né? Já cuidávamos de um grupo de mais de 200 pessoas dentro das nossas celas, das nossas reuniões que nós tínhamos, e viemos para Leme, nessa cidade, e logo quando a gente chegou aqui em Leme, nós tivemos já um grande desafio, que foi a nossa querida e amada Sofia, né? Ela veio com um grande desafio. Deus tinha nos dado uma palavra para nós antes da Sofia nascer, que de fato a Sofia seria algo extraordinário da parte de Deus, que nós veríamos a glória de Deus dentro da nossa própria casa. E a Sofia nasceu com todos os desafios, com a síndrome de Edwards, né? E a gente cria que Deus poderia fazer ali naquele lugar grandes coisas. Mas logo quando nós chegamos aqui, com 6 meses de idade, Sofia acabou falecendo, né? Sim. E foi um grande desafio. E a gente diz que nós não enterramos uma filha, mas nós plantamos uma semente, né? Porque tudo na nossa vida, eu acredito que assim, você pode pegar daquilo e fazer algo que seja bom ou que seja ruim.
né? Nas coisas ruins nós podemos pegar muitas coisas boas, e nas coisas boas também, se a gente não estiver com uma visão limpa, pura, com uma visão agradável, né? Enxergando direito as coisas, a gente pode achar coisas ruins. Quantas pessoas que nessa caminhada que a gente vê aí, né? Tá vivendo uma vida boa, tá vivendo algo espetacular, mas que ficam presos em coisas tão pequenas e tão assim insignificantes muitas vezes, em vez de desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado e liberado e derramado sobre a vida, né, de cada um deles, né? E nós tivemos essa experiência. E logo depois que ela faleceu e a gente continuou nessa cidade, nós não fomos embora, mesmo que foi num lugar de dor, mesmo que foi num lugar de sofrimento, foi um grande desafio, foi algo que assim, para a gente superar, nós descobrimos que de fato nós já tínhamos um milagre dentro da nossa casa que se chamava Isaac, que era a manifestação da glória de Deus, né? Então estamos aí vivendo aí em cada experiência que nós tivemos aqui, até essa de compreender que Deus já tinha feito um milagre em nossa vida, porque nós temos incompatibilidade genética e já temos um filho super saudável que realmente até os médicos que cuidavam da gente queriam conhecer o Isaac para ver se era verdade, para ver se era saudável, para ver se era tudo aí, isso que a gente falava. E a gente viu que Deus acabou usando uma situação para nos mostrar outra, né? Mas dentro desses 15 anos muita coisa aconteceu, né? Hoje nós somos pastores aí de uma linda igreja aqui na cidade, né? Não uma, mas duas. Está vindo a terceira aí, já fica aí, já fica, né? A dica. Já fica a dica, a terceira. Já guarda aí na mente. IBN na cidade de Leme, IBN São José do Rio Pardo, IBN Alfenas, IBN Assunção Paraguai, né? Que são as igrejas que nós cuidamos hoje diretamente. Mas dentro disso, muita coisa aconteceu, né? Nesses 15 anos aí. E eu acredito que sim. O maior desafio foi o desprendimento, né? A morte da Sofia, o desprendimento de Osasco. Nós tivemos que cortar um cordão umbilical ali para realmente a gente poder romper nessa cidade, né? Então foram 15 anos de muita renúncia, de muita entrega, de muito sacrifício, de muito Deus também, né? O reino recolhendo as nossas lágrimas e fazendo acontecer na nossa vida aqui durante esses anos, né? E é isso mesmo, Sofia não foi enterrada, Sofia foi plantada, porque a morte para o cristão não é uma coisa, não é um para sempre, né? E é uma passagem, é um ritual de passagem para nós que cremos no Senhor. Eu quero até pontuar isso para vocês que estão assistindo aqui a gente, porque nos últimos dias Deus tem falado muito isso comigo, no meu coração. Lá no Instagram até postei esses dias um vídeo falando sobre perda, né? Usando como referência a mulher de Ló, né? E usando também a nossa referência, né? Que muitas vezes a gente acha que a morte é o final e chegou no fim, e que processo horrível, e eu nunca vou superar isso, e eu nunca vou conseguir me levantar de novo, porque o que vai ser de mim agora? Eu quero dizer para você que Deus continua no alto, sublime trono, reinando, governando para sempre, e Ele tem o controle de todas as coisas nas mãos dele, nada foge do controle. E aí você pode dizer, então por que Deus fez isso comigo? E eu vou dizer para você o que Deus disse para nós, porque a vontade dele ela é boa, perfeita e agradável. E uma das lições mais impactantes que eu tirei com toda essa dor, com todo esse sofrimento que nós passamos durante o processo do luto, foi que Deus, ele não tem, quando se fala de passagem, gente, de passar dessa vida para a verdadeira vida, Deus, ele não vai ter compromisso com A, com B, com C, mas ele vai ter compromisso com a pessoa. E uma das coisas que eu entendi Deus tinha um compromisso com Sofia. E Deus deu a Sofia uma missão, ela veio cumprir uma missão e subiu. Não existia propósito de ela permanecer aqui se a missão dela já tinha cumprido. E qual era a missão da Sofia?
A missão da Sofia era fazer a gente chegar aonde nós chegamos. Cada novo degrau que a gente sobe, cada nova conquista que a gente tem dentro do reino de Deus, eu me lembro da missão da minha filha. Então, se você perdeu alguém muito importante, que você ama muito, lembre-se, se Deus recolheu essa pessoa, é porque ela cumpriu a missão dela na Terra. Faça valer o tempo que ela viveu aqui. Por isso que eu sempre me lembro da Sofia, cada conquista, cada degrau que a gente levanta, eu faço valer a existência da minha filha, sabe? Eu faço valer a missão que ela teve na Terra, eu me lembro dela. Então, cada lugar que eu vou, cada lugar que eu visito, sabe? Cada nova conquista, eu falo, Sofia cumpriu a missão, porque o que Deus tinha que fazer na minha vida, através da vida dela, Ele fez, né? Então, fica essa mensagem para você, né? Você não precisa morrer com esta dor, né? Mas você precisa entender que Deus tem o controle de todas as coisas. Ele tinha um compromisso com essa pessoa que Ele levou. Se Sofia tivesse ficado, ela ia sofrer muito. Então, Deus fez o que foi o melhor para minha filha, e fez o que Ele deveria ter feito para mim, para a minha vida. E para fazer a gente ser quem nós somos hoje, né? É isso aí, né? Eu aprendi algo nesse tempo muito interessante, né? Que quando filhos perdem pais, eles se tornam órfãos. Quando uma esposa perde o marido, ela se torna uma viúva, assim como o esposo perde, a esposa se torna viúva. Mas não existe nome para dor chamada de pai que perde filhos, né? Porque isso não é um sentido natural da vida, esse é um sentido realmente que acaba indo contrário, porque é normal que os filhos enterrem seus pais, mas pai enterrando filhos, isso não é normal. E eu sei que só Deus para nos ajudar, para nos sustentar, para nos fortalecer. E eu sei que muitas pessoas acabam passando por percas, né? Como nós tivemos essa, como outras também percas que a gente teve, né? Desafios que a gente viveu na nossa vida. Mas hoje a gente entende todos os propósitos. Mas eu queria que, se você puder pontuar algumas coisas para essas pessoas que têm tido essas percas, né? Que têm tido esse vazio no coração, porque fica um vazio. Por mais que a gente tenha aí o nosso lindo chamado Bernardo, que veio para completar o nosso coração, que veio, né, para nos fortalecer, também com um propósito lindo de Deus para nossas vidas. O que você poderia pontuar nesse tempo aí? O nome que eu dou para a chegada do Bernardo na nossa vida foi restituição. Sim. Não é uma substituição, porque cada filho é um filho, Sim. Mas foi uma restituição de Deus, né? De uma perda extremamente relevante para a nossa vida. Então, Bernardo veio realmente trazendo essa alegria para dentro da nossa casa, né? Sim. E coisas que a gente pode pontuar. Como pontuar para a gente sair dessa situação, dentro, né? do âmbito de perdas, né? Coisas que nós podemos fazer dentro do âmbito da perda. Uma das coisas que para mim foi fundamental nesse tempo trazer a convicção de quem eu era em Deus naquela época, né? Então, assim, traga a convicção de quem você é em Deus. E quem Deus é na sua vida. E de quem Deus é na sua vida, né? Nós não podemos levar as nossas dores, e é claro que é sabido de todos nós que é do ser humano querer arrumar culpados para tudo, né? O culpado para a dor, o culpado para a morte, o culpado para o sofrimento, o culpado para aquela situação que não deu certo, o culpado do A, do B, do C. Então, assim, é sabido que a gente vai sempre querer arrumar um culpado, mas nessa fase da vida, você vai chorar, você vai perguntar, você vai questionar, normal, né? O que é normal, sabe? Uma das coisas que a gente... nós não paramos a nossa caminhada, mas também não deixamos de ter o nosso luto. Ter o nosso tempo. Né? De ter o nosso tempo.
para chorar, de ter o nosso tempo para lamentar a nossa dor. Então, saiba quem você é em Deus, saiba quem Deus é na sua vida, tome o seu tempo, mas não prolongue esse tempo. Tá? Isso é muito importante. Quando a gente olha para Josué capítulo 1, o que a gente vê? A gente vê um homem sofrendo a dor do luto. Sim. Né? Nós vemos Josué sofrendo a morte de Moisés e com essa morte, consequentemente, um monte de situação que ele tinha que resolver, mas a dor que ele estava sentindo naquela hora não permitia ele avançar. Então, até o momento em que Deus chega para ele e fala assim, ó, 30 dias depois, chega Josué, acabou, né? Então, assim, quando a gente prolonga demais o nosso sofrimento, quando a gente prolonga demais o nosso luto, a gente vai ter muita dificuldade de recuperar quem nós somos. Sim. Nós vamos ter muita dificuldade de recuperar a identidade, né? Por quê? Porque a gente se perde na dor. Então, assim, por isso é importante essa pontuação. Nunca se esqueça de quem você é em Deus e nunca se esqueça de quem Ele é na sua vida. Por quê? Porque quando Josué ouve a voz de Deus, no capítulo 2 ele já está se movimentando, ele já está fazendo, né? Seja forte, seja corajoso, eu estou te mandando, eu estou na sua frente. Mas antes disso ele diz assim, ó, Josué já morreu, né? Já foi o tempo de Josué, de Moisés, aliás. Passou. Moisés já morreu. Moisés está morto, ele está morto, Josué. Tá? Então o tempo dele passou. Agora você precisa fazer o que ele... E aí é que entra o grande segredo, a gente honrar a memória daqueles que se foram antes de nós. Sim, sim. Sabe? Honre a memória, né? Daqueles que se foram. Como que a gente honra, apóstolo? Vivendo a nossa vida, curtindo cada instante da nossa existência, sabe? Fazendo coisas que aquela pessoa não foi capaz de fazer, mas a gente dizendo assim, olha, eu estou fazendo, eu estou avançando, eu estou indo, então eu estou honrando. Então Josué recebeu a direção de Deus, recebeu a chacoalhada de Deus e avançou. E foi, né? Honrando a memória de Moisés, honrando todo o sacrifício que Moisés fez antes dele, mas também fazendo cumprir a promessa de Deus na vida dele. Então, olha quantas chaves, gente. Quantas chaves eu tô te dando aqui, sabe? Não se esqueça de quem você é em Deus. Não se esqueça de quem Deus é na sua vida. Não prolongue, sabe, o sofrimento da perda, pelo amor de Deus, para você não perder identidade, para você não perder, sabe, o feeling do tempo que Deus quer que você viva. E honre as memórias das pessoas, honre a memória das pessoas que partiram antes, né? É tão legal porque quando a gente olha para a palavra de Deus, uma das coisas que José fez antes de morrer, né? O José, que foi governador do Egito, o que ele falou? Ele falou assim, olha, quando vocês saírem daqui, leve meus ossos, porque vai chegar o tempo da promessa de Deus se cumprir para o nosso povo, para o nosso tempo, vocês levem meus ossos. E, gente, 400 anos depois, o povo estava levando os ossos de José com ele, honrando a memória daquele que partiu antes. Então, isso é lindo, isso é maravilhoso para a gente continuar na jornada. Gente, é muita coisa para falar. É isso aí, né? Eu tenho uma palavra de Paulo dizendo aos Romanos, né? Que é o que faz a gente viver o dia após dia. Que Paulo diz assim, eu tenho certeza que o sofrimento presente ou momentâneo não se compara com a glória que vai ser revelada logo ali na frente, né? Então, quando a gente para no meio de uma luta, quando a gente para por meio de uma perca, né? Puxa, e é uma perca realmente irreparável, né? É uma perca que só Deus pode completar. Então, isso que as pessoas precisam entender. Que aquilo que
a medicina não pode fazer, aquilo que o psicólogo não pode fazer, o que o psiquiatra, que o advogado, seja, né, o médico, seja qualquer nível de ciência que Deus permite que o homem conheça, né? Não pode fazer, ele pode fazer. Então, como preencher o vazio e a perca de uma filha? Só Deus pode. Só Ele que pode nos sustentar, só Ele que pode nos encorajar, só Ele que pode nos completar. Agora, o que eu quero deixar aqui para as pessoas é que no meio de desafios, no meio de lutas, no meio de guerras, no meio de percas, se você parar, você não vai desfrutar do que a palavra está dizendo, do que Paulo estava dizendo. Né? Eles vão ficar o quê? Com o sofrimento. Eles vão ficar com a dor, eles vão ficar com o momento de luto, eles ficam paralisados, eles não vão ver a glória ser revelada, porque a glória a ser revelada está lá na frente. Sim. Paulo diz, eu tenho certeza, né, que aquilo que eu estou vivendo hoje não se compara com aquilo que eu vou viver lá na frente. E se as pessoas paralisam, se as pessoas ficam, se as pessoas, elas, eu entendo a dor, eu entendo o sofrimento, eu entendo que é difícil, né, passamos juntos aí pela ansiedade, pela depressão, que pode ser o nosso próximo tópico aqui também, né? Passamos isso e a gente entende, sabe que é difícil. Mas se você parar, se você ficar naquele lugar de dor, naquele lugar de sofrimento, você só vai ter essa visão. Você vai viver só o luto, você vai viver só a dor, você vai viver só o sofrimento. Porque hoje a gente viveu tantas coisas lindas. Porque a glória que Deus tinha preparado para se revelar lá na frente se revelou e a gente está vivendo cada dia esse momento especial, esse momento maravilhoso. Eu fui esses dias, né, pro Legendário e é um lugar que eu falo para todo homem, pode ir, pode participar, pode fazer. Eu acho que é super bacana, mas uma das frases que fica na camisa de todos, né, ali é desfrute o caminho. Não é nem do caminho, desfrute o caminho, né? Desfrutar daquilo que nós estamos passando, né? Desfrutar, porque às vezes a gente fica, vou desfrutar do quê? Só vou ficar olhando as coisas belas, não. Em todas as coisas Deus se revela. A palavra do Senhor diz que para aqueles que amam a Deus, até as coisas ruins são transformadas em coisas boas, né? É a certeza de que para todos aqueles que amam o Senhor, as coisas que não são boas, muitas vezes os nossos olhos, vão ser transformadas em coisas boas. Então, não fiquem parados. Não fiquem no meio, né? Claro, tem que ter seu tempo de luto, tem que ter seu tempo de dor, tem que ter seu tempo de sofrimento, tem que ter seu tempo com todas essas coisas, mas se ficar parado ali, vai deixar de desfrutar daquilo que é a glória de Deus que vai se manifestar logo ali na frente. Você fala assim, de ter o seu tempo, é importante, normal, né? É normal. Sabe, o que não podemos é nos afundar nesse tempo de dor, achando que a vida a partir de agora é só isso que a gente vai viver. E dentro disso, de todo esse processo que nós passamos, entra a depressão, entra o transtorno da ansiedade. Pânico. Mas isso aconteceu assim logo em seguida? Não, gente, não aconteceu logo em seguida. Eu tive perdas, né? Nós tivemos perdas. A Sofia foi uma perda, mas nós tivemos 2 abortos, né? Um antes da Sofia, um depois da Sofia. O último aborto quase levou minha vida também, então foi extremamente traumático para mim, isso tudo. Então, eu sempre falo que Bernardo foi restituição na nossa vida, mas ele também foi um processo de cura. Agora, entenda a palavra que eu estou falando, processo de cura. Então, a cura não aconteceu a hora que ele chegou. Foi um processo que Deus foi tratando na minha vida, né, durante algum tempo, né, e ele entrou nesse processo de cura, porque nesse processo de cura de Deus na minha vida, eu precisei externar as minhas dores. Porque a gente, muitas vezes, achando que a gente é super-herói, né? Então, eu sou super... inabalável, né? A fé é inabalável, então você tem que se mostrar sempre forte, você tem que se mostrar sempre capaz, você tem que sempre se mostrar sempre ali disponível, né? Sem respeitar o seu tempo, sem respeitar... E muitas vezes aconteceu isso comigo, né? Então... a depressão veio nessa fase que o Bernardo chegou,
Porém, Acionou alguns gatilhos, né? acionou muitos gatilhos, porque uma das primeiras coisas eu vou perder. Como eu perdi os outros, Sim, eu vou sim. perder esse também. Como os outros foram embora, alguma coisa vai acontecer que esse também vai embora. E isso tudo foi acumulando dentro de mim. E bebezinho, eu ficava trancada dentro do quarto, só saía para ir para a igreja, só saía para as minhas atividades eclesiásticas, mas o meu ponto de segurança era dentro do meu quarto, ficar agarradinha com o meu bebezinho lá, para que eu não perdesse. Mas na minha mente, a qualquer momento ia acontecer alguma perda e eu ia perder ele como eu perdi os outros. E interessante, gente. Muitas vezes eu pensava que era outro tratamento de Deus. Ai, Deus está me colocando num teste de novo. Deus está me colocando num teste de novo. Deus está me colocando num teste de novo. É só mais um teste, é só mais um teste. E isso vai despertando uma loucura na gente tão grande. Porque eu comecei a parar de enxergar Deus como pai, começava a enxergar Deus como aquele Senhor, né, que pune, aquele Senhor Só que recebe vem se você só faz. recebe se você faz, aquele Senhor que só está ali para testar a gente, para testar a nossa fidelidade. Quero pontuar aqui que em momento nenhum eu questionei Deus acerca dos feitos dele na minha vida, mas eu entendia que na minha mente doente, depressiva, eu estava sendo testada pelo Senhor e em qualquer momento eu ia perder o Bernardo também. E aí fui me afundando, me afundando, me afundando dentro desse processo de depressão. O apóstolo disse aqui: nós passamos por isso. Quem estava sentindo a dor era eu, mas em todo o tempo, a presença constante do meu marido na minha vida foi extremamente necessária para eu conseguir vencer esse processo, viu, gente? A oração dele, a imposição de mãos, os momentos das crises, ele estava ali do meu lado, nos momentos que eu precisava ficar sozinha, também para chorar, para gritar, para externar dor. Ele respeitava esse momento, não era uma pessoa que ficava desesperada e nem o tempo todo dizendo: você é forte, você vai vencer, você é forte, você vai vencer. Não. A presença, muitas vezes, é o mais importante para a gente superar, né, o momento da depressão. Não tem uma fórmula, cada um entra num estágio de depressão segundo seu temperamento, eu acredito assim, né? Cada um vai enfrentar os seus problemas, né? De acordo De com você acordo com o seu temperamento, com a sua personalidade. Então, comigo acontecia de uma forma, né? As crises, era muita angústia, era muito medo, era muito coração acelerado, era muita febre, né? Era muita oração na Era muita madrugada. oração nas madrugadas, era muita marcha na madrugada. Porque uma das coisas que é mais importante a gente identificar, e você que também conviveu com uma mãe depressiva, você sabe disso, o quanto é importante a gente identificar que está doente. Sim, sim. Então, quando eu percebi os meus sintomas, eu não escondi. Eu não escondi do apóstolo, eu não escondi dos meus pais, né? É claro que você não vai sair abrindo para todo mundo, porque nem todo mundo te entende, nem todo mundo te Está compreende, pronto, né? nem todo mundo está pronto para entender o processo que você está vivendo. Mas para as pessoas necessárias eu abri e eu disse para eles todos, eu estou doente, eu preciso de ajuda, né? Então, se você se percebe nesse estágio, nesse processo, não fique sozinho, busque ajuda. Abra com pessoas que você ama e com pessoas que você confia e busque ajuda, porque depressão não se vence sozinha. É isso aí. E tem coisas, né, que a gente vence no espírito, que são espirituais, vão ser vencidas na parte espiritual, na oração, no jejum, na palavra. E existem coisas que são naturais, né, que nós vamos vencer com o auxílio de um bom psicólogo cristão, de preferência. Por favor. Por que procurar um psicólogo cristão? Porque ele vive a nossa realidade. Né? Então, assim, eu acho que o cristão tem que procurar um psicólogo, claro, cristão, porque vai entender
né? Igual procurar alguém para aconselhar sobre casamento, sendo que a pessoa não é casada, como que vai ter esse aconselhamento, né? Só um milagre, só Jesus Cristo que aconselhou muitos casais, aconselha, restaura, transforma e abençoa até o dia de hoje, e nós sabemos que Cristo não foi casado, que haverá um grande casamento, que nós somos a noiva de Cristo Jesus. Mas deixar esse entendimento aqui, que as coisas espirituais precisam ser vencidas no espírito. E as coisas da carne precisam ser vencidas na carne. E as coisas da alma precisam ser vencidas na alma. Então, se você precisar tomar um remedinho, não se você problema, precisar gente. ali buscar, vai. Claro, com orientação profissional. Sim, claro, isso daí deixar bem claro, né? Mas eu digo assim para as pessoas entenderem, porque fica uma confusão. Ah, ansiedade, depressão é demônio. Um vai falar, o outro fala, não, é uma doença. E tem realmente todas essas questões, tanto espiritual como também físico também, né? Então a gente tem esses dois lados aí que precisam ser batalhados. O remédio é importante, com ajuda profissional, não tem problema. A igreja durante muito tempo demonizou os transtornos, e isso hoje nós vemos resultados aí, porque os pastores estão muito despreparados, né? Porque estão lidando com questões emocionais como se fossem demônios, né? Estão lidando com doenças mentais como se fossem demônios, Sim. né? Então, por quê? Porque durante muito tempo a igreja demonizou, né? E aí a gente vem nessa linha. Eu falo que Deus me permitiu passar por esse processo, claro, porque eu precisava curar a minha alma, eu precisava curar a minha dor, mas também para que hoje eu pudesse estar aqui falando desse assunto tão abertamente e poder dizer para todo mundo, todos os dias eu preciso vencer. Por quê? Porque são as nossas guerras, sabe? São as nossas lutas diárias, mas hoje... Sábado eu estava com um grupo de mulheres e eu disse isso para elas. Hoje eu aprendi a combater esse mal. Hoje eu aprendi a combater o transtorno de ansiedade. Hoje eu aprendi a combater a depressão. Mas eu vou dizer para você aqui, ó, olhando no teu olho, e dizer para você que todos os dias eu preciso vencer. Sabe, todos os dias eu acordo de manhã, sabe, colocando as mãos na minha mente, dizendo, Espírito Santo, leva a minha mente cativa a ti, sabe? Sim. Por quê? Porque são as nossas guerras, são as nossas lutas. É pra gente poder falar assim, nossa, você superou, superei hoje. Entendeu? Eu superei hoje, mais um dia, né? Eu venci o dia de hoje e amanhã eu vou vencer, mas porque eu já aprendi a administrar, a cuidar, a equilibrar as minhas emoções. Porém, meu marido tá aqui, ele sabe disso. São as minhas lutas, as minhas guerras diárias. Mas hoje eu tenho as minhas rotinas, eu tenho as minhas estratégias que o Senhor me deu ao longo desse processo para vencer. E eu venci como? Com jejum, com oração, com muita adoração, mas também com acompanhamento profissional. É isso aí, de ambas as partes. De ambas as partes. Amém. E a gente agora está vivendo um novo tempo sobre a nossa vida, né? E vai ser lançado aí logo, logo uma jornada linda, chamada Jornada Radassa, né? Então vamos aproveitar esse tempo aqui também, porque pode ser um grande ajuda a muitas mulheres. Se eu fosse aí, vocês mulheres, criavam expectativa no seu coração aí, porque tem algo grandioso da parte de Deus que pode chegar para ser bênção e ajudar vocês aí a se tornar essa rainha que Deus te chamou e te convocou. Uma das coisas que a gente tem usado para a Jornada Radassa é: você é rainha, né? E chegou o tempo de ser coroada. É isso aí. E o que você pode dizer aí às mulheres? Na verdade, o que vai ser essa jornada? A gente vai ser o quê? Vai ser um culto? Vai ser uma reunião? Vai ser o que vai ser essa jornada Radassa aí que todo mundo tá ouvindo falar e quer saber o quê? Um culto, uma reunião? Não.
Na verdade, a jornada Radassa, ela nasceu no meu coração há algum tempo. Claro, pegando todos esses pontos, esses mais de 20 anos de trabalhos, de ouvindo pessoas, trabalhando com pessoas, desenvolvendo relacionamento com pessoas, aconselhamento. Muitas coisas a gente errou, muitas coisas erramos, mas assim, muitas coisas acertamos, aprendemos com os erros, aprendemos com os nossos acertos, né? E hoje eu estava falando também no grupo de mulheres, eu falei assim, olha, Deus tá me tirando da minha zona de conforto, para quê? Para a gente poder avançar dentro de um ministério que é o Ministério da Mulher, que é a jornada da mulher, né? Que quando a gente olha para a palavra de Deus, e que Deus dá para a mulher um capítulo inteirinho para falar das virtudes dela, para falar da força dela, para falar da capacidade dela. É claro que não é só o livro de Provérbios 31, mas tantas outras referências na palavra de Deus, de mulheres que superaram tantas coisas, mas na história também muitas mulheres foram escrevendo histórias, né? Dentro dos livros de Atos Apostólicos que a Igreja de Jesus continua escrevendo e que é referência para a nossa vida. Porém, nós chegamos num tempo, em uma geração, que a mulher, a gente percebe que ela vai perdendo a identidade, ela está tentando alcançar esferas da sociedade, pontos na sociedade, lugares na sociedade, que muitas vezes é somente para provar o seu valor, ou somente para provar que ela pode, ou somente para provar que ela é capaz. Por outro lado, nós vemos a depreciação da figura da mulher, enquanto a mulher nesse tempo tem sido depreciada, sabe? O quanto a mulher tem sido desvalorizada. A gente vê isso pelas músicas, a gente vê isso pela moda, a gente vê isso pelo comportamento das mulheres, né? E isso tudo está descaracterizando essa mulher. A mulher segundo o princípio da palavra de Deus, segundo o princípio do propósito de Deus para a vida do homem. Então, a jornada Radassa, ela vem com esse resgate, com a proposta desse resgate, sabe? Resgatar o valor da mulher, resgatar o ministério da mulher, resgatar o propósito da mulher, resgatar essa força, mas também nos devolver aos princípios da palavra de Deus, sabe? Nos devolver ao princípio do Senhor. Por isso que eu estou falando, você é rainha e chegou a hora de sermos coroadas como rainhas, com o valor que nós temos dentro de uma geração que está negando tudo isso, que está tentando desvalorizar tudo isso, está tentando apagar tudo isso. E nós, as mulheres, temos um papel muito importante na história, na palavra de Deus, né? Esses dias eu compartilhei no meu Instagram de Jael, que era uma dona de casa, gente. Lá no livro de Juízes, né, você vai ver a história de Jael, que era uma dona de casa, que estava ali com seus afazeres domésticos. De repente, bate na porta da casa dela um homem, né, que era um dos principais do exército inimigo, que tem como objetivo destruir o povo de Deus. Bate na porta da casa dela. E o que ela faz? Usa uma estratégia da mulher sábia que edifica a casa, e ali ela já estava edificando a nação. Porque ela pega, dá leitinho para um homem quentinho, vem cá, eu vou te colocar numa caminha aqui, quentinha, pode dormir. Coloca o homem para dormir, gente. Pega uma estaca, pega um martelo, vai dar no crânio do homem e mata ele. Meu Deus. Uma dona de casa, gente. Essa jornada Radassa é forte. Só que eu tava falando, uma dona de casa que não deixou passar uma oportunidade de abençoar a sua casa, mas também abençoar a sua nação. Então, a jornada Radassa, e o nome Radassa, que é a história de Esther, que é uma história incrível, fantástica, de uma jovem que fez história, né? Que era uma rainha que foi coroada e que soube usar
desta coroa e desta autoridade para trazer todo um livramento ao povo. Então, a jornada Hadassah tem esse propósito, tem esse princípio. E o que ela vai ser? Um monte de coisas. Ela vai ser uma escola, ela vai ser uma jornada, ela vai ser mentoria, ela vai ser seminários, ela vai ser congressos, ela vai ser conferências, ela vai ser encontros, né? Por quê? Porque todo o nosso intuito, e eu estava falando com esse grupo de pastoras hoje, e eu disse para elas, não é sobre uma igreja local, não é sobre o nome de um ministério, mas é sobre a mulher, o valor dela, a chamada dela e o propósito de Deus para a vida dela, que é o mais importante. É isso aí, né? E falar a mulher, quando a mulher descobre realmente o seu valor e descobre de fato o que elas são, né? Então vamos colocar aqui que Deus primeiro criou o homem, depois Deus criou a mulher. Sim. Mas Cristo Jesus veio na terra por uma mulher. Moisés teve ali a sua vida guardada e protegida pela sua irmã e também, né, pela filha de Faraó, que foi o instrumento ali. Então, toda hora você vai encontrar uma mulher. E a mulher, ela tem essa força, elas têm esse poder, né? Porque todo presidente tem uma mãe, porque até ali os bons ou os maus, né, sempre tem uma mulher envolvida ali. Se a mulher descobrir o seu propósito, se a mulher entender de fato quem ela vai ser esse instrumento nas mãos de Deus para trazer cura, para trazer restauração, para trazer transformação, para abençoar a nação, como você acabou de dizer aqui, para abençoar uma cidade, para abençoar. Um prefeito tem uma mãe, né, tem esposa, né, ali os nossos vereadores têm ali as mulheres que fazem parte, também os que não têm, os homens vão ter as suas mães, vão ter a sua esposa. Então a mulher está presente em todos os lugares. Ela só precisa de fato alinhar o seu propósito e viver aí esse sobrenatural aí que Deus tem nos dado também. E você aí, nós, né, somos pastores de uma igreja hoje, uma igreja aí de milhares, né, já tem seus 1000 membros ali que participam conosco, que estão junto com a gente. Não é fácil os desafios, né, as guerras, as batalhas, mas é muito bom quando a gente encontra o nosso propósito. E o que eu vejo muita gente, mas eu não sei o meu propósito. Às vezes as pessoas, elas não entendem que o propósito vem dos céus para as nossas vidas, né? O nosso propósito na terra aqui é alcançarmos a nossa vida eterna, salvar a nós mesmos e aqueles que estão ao nosso redor e ser bênção, né? E em propósito, falando em propósito, a gente precisa entender que todo propósito está ligado com o próximo. O que eu vou fazer, para quem eu vou fazer, de que forma eu vou marcar, de que forma eu vou ser lembrado, de que forma eu vou influenciar essas pessoas, de que forma, né, eu vou agir em favor dessas pessoas. E hoje a gente vê, né, que Deus tem sido tão grandioso com a gente, que tem se entregue, se dedicado, né, dado a nossa vida pelo reino, né? O pessoal hoje tem muita dificuldade de cantar a música É Ele, né? Qual que é a música? Canta um pedacinho aí. Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Mas a gente não tem medo de cantar essa música, né? É bíblico essa música, é tão... Às vezes as pessoas ficam achando que é tão complexo, mas Jesus diz na sua palavra, quem perder a sua vida por amor a Ele, acha lá, né? Então a gente está de uma certa forma achando a nossa vida aqui, desfrutando do propósito de Deus. E o propósito de Deus sempre vai ser o nosso próximo. Então você que tem dificuldade de encontrar o seu propósito, eu não sei qual é o meu propósito, seu propósito sempre vai estar no próximo. Seu propósito vai estar sempre em abençoar vidas. Seu propósito vai estar sempre em levar uma palavra, né? As pessoas falam assim, não, mas eu gostaria de ter tantas coisas para poder fazer. Isso é o maior engano que as pessoas têm em suas vidas. Porque se você não tem se você não faz com o que tem, você não vai fazer quando você alcançar as coisas que você acha que está precisando, né? Então a pessoa, eu ajudaria, né? A gente não tem às vezes a motivação de dar uma palavra, não tem uma motivação de mandar uma mensagem para alguém. Quero agradecer aqui esse público que está com a gente aqui, tá bombando de gente, né? Graças a Deus. Não vou falar o nome de alguns, porque a gente pode acabar não falando o nome de todos, mas o fato, né, que a gente assim
ser bênção para a vida das pessoas. Alguém que mandou esse podcast para alguém que mandou uma mensagem que pegou Sim. na internet, alguém que sentiu de liberar uma palavra para a vida de uma pessoa. Isso é cumprir o propósito Sim. de Deus, né? Então a gente hoje tem um ministério, já passou dos 1000 já. Glória a Deus pelos esses 1000 que tem. Mas a gente sempre trabalhou pelo próximo. A gente sempre trabalhou por aquele que estão conosco, Desde que né? éramos líderes de célula. E hoje temos a nossa célula também aqui, que está assistindo a gente aqui em peso também, eu acredito, né? Glória a Deus. Ontem nós estávamos reunidos lá com eles, lá, participando, fazendo e cumprindo esse, né? Por que eu quero tocar nesse assunto? Porque às vezes as pessoas querem as coisas tão grandes, mas esquecem de fazer as coisas pequenas. E tudo que é grande hoje, um dia foi pequeno. E começar, né, ali cada passo, um passo de cada vez, um passo de cada vez, uma vida de cada vez, alguém que você ajude, alguém que você seja bênção, alguém que você vai ser usado para ajudar a carregar uma sacola, alguém que você vai ser usado para ajudar a curar a depressão dela, né? Alguém que você vai ajudar ali servindo um copo de água, né? E assim, às vezes a gente está tão achando que as coisas grandiosas, queremos as coisas grandiosas, esquecemos que começam das pequenas. E isso eu acho que é um dos nossos segredos ministeriais, que a gente sempre está disponível para isso. O que precisa fazer? O que nós precisamos, né, estar fazendo, né? Por quê? Porque a gente descobriu esse reino, a gente descobriu esse propósito, a gente descobriu o que é a vida de Cristo mesmo. Cristo sempre fez por aquele que era o seu próximo. Todo propósito vai estar envolvido com gente. E com pessoas que a gente sejam bênção para essas pessoas. Sim. Porque às vezes a gente quer que as pessoas sejam bênção para nós. E essa semana eu ouvi, a gente estava na live com a Charlene, e ela falou algo muito interessante. Ela disse assim, e eu quero compartilhar isso dentro da linha do seu raciocínio, do que você está falando. Ela disse assim, gente, o que nasce grande é monstro. Sim, é verdade. Aí ela até lembrou do Jaspion, né? Lembra do Jaspion? E o que cai do céu, meu irmão? Quem cai perigoso. do céu quem cai do céu é demônio. Foi o diabo com um terço do céu que caiu do céu, viu, gente? Então, o que nasce grande é monstro, né? Toda semente, antes de germinar, ela tem que cair na terra e morrer. A Bíblia diz, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ela ele tem que cair fica só. na terra e morrer, para que ela possa germinar e dar o seu fruto, né? Como um bebê. Um bebê já nasce ali na luta, né? Vai os espermatozoides na luta, na guerra, e 1, 2, ali no máximo 3, que é muito raro, né? Que consegue romper a barreira e ovular dentro daquele útero. Então, assim, todo tem um processo de luta. Então, quem olha hoje, nossa, tem 1000, que coisa linda, que coisa linda. Mas teve um processo de choro, de renúncia, sabe? Teve um processo de quebrantamento, né? Como foram esses processos? Muitos, né? E muitos que a gente achava que não iríamos conseguir superar. E suportar, né? Mas hoje estamos aqui. Depois de tudo isso, às vezes você está passando algum processo, né? Dizendo, não vou suportar, suporta. Né? Só basta você estar firmado na rocha. A Bíblia diz que aqueles que constroem a sua casa na rocha, esse pode vir os ventos, vão vir as chuvas, vão vir toda e qualquer situação que possa tentar derrubar aquela casa. Mas pelo fato que ela está firmada na rocha, ela vai conseguir superar cada um desses desafios. Isso. Então não é quem você é, mas aonde você está firmado, essa é a diferença na vida daqueles que vão avançar, que vão prosperar, que vão crescer, que vão conquistar e que vão superar qualquer nível de desafios que possam estar vivendo hoje, né? E vai ter choro na caminhada, gente. Vai ter aquele dia que você vai falar assim, eu queria sumir, eu queria desaparecer, eu queria, então, mas é uma casa construída sobre a rocha, né? Que tem os seus fundamentos na rocha, né? E que tem seu alicerce em Jesus, olhando para Cristo, não se vislumbrando pelo crescimento também, acho que isso é muito importante. Não sirva o reino, não sirva pessoas pelos resultados, mas sirva o reino e sirva pessoas pelo propósito, Sim. tá?
Nós muitas vezes trabalhamos como uma empresa, mas não somos uma empresa, somos uma igreja, somos uma noiva, trabalhamos por vidas, trabalhamos pelo propósito do reino de Deus, que não são resultados, são pessoas. Né? É claro que a gente quer que todas essas milhares de pessoas alcancem salvação, alcancem a vida eterna, mas não perdendo a qualidade do propósito do reino de Deus, que é o mais importante. Então, voltando até lá atrás, quando a gente começou essa live falando do que é ser o apóstolo e tal, por isso que a gente não perde essa essência de pastores, Certo, né? Porque o pastor, ele apacenta, ele está lá com vara, ele está lá com cajado, sabe, para guiar, para orientar. E todo pastor tem cheiro de ovelha. Eu não sei quantos pastores estão aqui nos ouvindo, mas isso que a gente está compartilhando são chaves do nosso ministério, coisas que nós temos vivido ao longo desses 24 anos, né? Nessa jornada de liderança, de pastoreio. Então, é muita experiência. É claro que nós temos muito que aprender, né? Temos muito que amadurecer, temos muito que avançar, mas isso que nós estamos falando aqui é chave. É segredo de crescimento, é segredo de consolidação para uma igreja forte e capacitada no Senhor. Essa essência a gente tem desde que a gente começou. É isso aí. E a gente nunca perdeu ela. Não perdemos. Somos apaixonados por vidas, né? Pelo reino de Deus e pelo próximo que vai chegar, né? E eu estava aqui falando de processos, né? A gravidez, como você falou, né, da questão de gerar essa criança, mas dizem que a mãe faz muito esforço e sente muita dor, né, para ter a luz daquela criança. Mas diz que a criança também ela faz muito mais até do que a própria mãe para chegar à vida, né? Então as coisas da nossa vida vai vir dessa forma. Por isso, lembrando da palavra que Deus deu a Josué: seja forte, seja corajoso, porque você fará com que este povo, o propósito está aí, né? Deus não disse para ele, você vai entrar, mas você fará com que este povo que está aí chorando hoje pela perca, pela dor de ter perdido Moisés, entrariam na terra da promessa. E eles entraram através da vida de Josué, que estava sofrendo, que estava chorando, que estava com dor, que tinha perdido seu líder, um amigo, um irmão, mas que Deus veio e trouxe a ele essa palavra aí. E ele, junto com uma multidão, milhares, milhões de pessoas. Bilhões, isso. Milhões de pessoas. Eles Eles entraram lá. Estamos aqui na reta final já do nosso podcast. A gente colocou aqui para fazermos uma hora. Mas só Mas vamos adendo lá, dentro disso, que o líder que eles tinham perdido era um líder fleumático, viu, gente? Ou seja, manso, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, mas se o fleumático liderando o amor... Pois é, gente, quando a gente coloca nossa vida na mão de Deus, até um fleumático pode ser líder de milhões, né? E a Bíblia relata que Moisés foi um dos mais mansos, né? Muito manso. Mas, olha só, olha a troca, a diferença. Porque vem Josué, guerreiro. Moisés não era guerreiro, mas Josué era o guerreiro. Tem hora que precisa tirar o manso e trazer o guerreiro à tona. Tem hora que o manso sai de cena e o guerreiro vai entrar em cena para fazer acontecer, porque a partir desse momento é que eles entram verdadeiramente assim em campos de várias batalhas, né, para serem vencidas ali. Então, muitas vezes a gente olha para nós e fala assim, meu temperamento não me deixa, minha personalidade, meu isso, meu aquilo, é nessa questão que eu quero entrar. Gente, quando a gente coloca a nossa vida na mão de Deus, né, é igual casamento. Nós dois, por exemplo, somos de temperamento completamente diferentes, porque você é um colérico fleumático, eu sou uma sanguínea melancólica, e dá certo. Né? E deu certo por quê?
Porque esses dias a gente estava aconselhando um casalzinho de jovens e a gente disse isso para eles, né? O mais importante não é escolher o seu parceiro de vida pela beleza, pelo corpo. Claro que tudo isso vai ser avaliado, né? Tudo isso vai vai fazer parte. Você precisa se sentir atraído de uma certa forma pela pessoa que você escolher, né? Aí você vai escolher caráter, você vai escolher personalidade e tudo isso você escolhe. É o básico, você escolhe. Mas o que é mais importante dentro de uma caminhada a dois? É justamente o propósito. Se o propósito se o propósito de Deus na vida daquela pessoa vai se unir com o meu propósito, com o propósito de Deus na minha vida, aí é que tá a chave, gente, porque aí é que entra Deus. Deus não vai entrar para te ajudar a escolher não gostei, o alto, ele baixo, é loiro. Não gostei, loiro, ele é moreno. Preto, o gordo, o magro, o preguiçoso, ou nada disso. Deus não vai escolher isso. Deus vai te ajudar no propósito. Se o propósito de Deus na vida daquela pessoa se unir com o propósito de Deus na sua vida, é aqui, ó, o propósito de Deus na vida do Luciano se uniu com o propósito de Deus na minha vida, deu certo e nós estamos aí partindo para 23 anos de casado. Glória a Deus, aleluia. Isso é para casamento, gente, isso é para ministério. Sociedade. Gente, o que a gente tá falando aqui é chave. Pega isso aqui e leva para a vida. É chave. É chave. É vivência. E uma das coisas que eu tenho aprendido nos últimos dias é: conhecimento gera atitudes, gera prática, e prática gera experiência, que gera sabedoria. Uau! E é isso que a gente vive. A gente conhece, pratica, nos leva para a experiência, e a experiência vai dando para a gente sabedoria. E a gente está compartilhando sabedoria com você. É isso aí, gente. Porque deu certo, gato, deu certo. Glória a Deus que deu certo. E tem dado certo, né? Deu certo. Temperamento aqui a gente bota na mão de Deus e vai. Não é fácil. Agora aquela canção antiga, gente. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. O Tiago deve conhecer essa, é das antigas. É das antigas essa daí. Segura na mão de Deus e vai, meu irmão. Pessoal, tem muito mais coisas pra gente falar aqui, mas vamos deixar o gostinho pra gente fazer outro. Vamos deixar o gostinho, Vamos deixar o gostinho. Se ficar falando aqui todo o tempo, a gente vai encerrar. Mas nós não podemos aqui deixar de falar algumas coisas pra vocês. Primeiro, se inscreve aqui nesse canal, né? Da 3 Pontos. Se inscreve no canal da apóstola Daniela, que tá aqui Araújo, também, que já tá aqui fixado para vocês. Segue aí nas redes aí, né? No nosso Instagram, o meu é apóstolo Luciano Araújo. Apóstola Dani Araújo. Segue agora, porque a apóstola tem TikTok. Gente, agora eu tenho TikTok. Meu Deus, meu Deus. Da minha vida fugindo do TikTok. E agora ela tem TikTok. E aqui tem um formulário para vocês também. Dani Araújo também para no vocês TikTok. Se cadastrarem, ficar por dentro da jornada Radassa, que vai ser algo espetacular, extraordinário. Você, mulher, não pode ficar de fora. Você tem que estar dentro disso. Você tem que estar dentro desse projeto. Tem que estar. Eu tenho visto a dedicação da apóstola, eu tenho visto quanto que ela tem trabalhado, quanto que ela tem se empenhado, o quanto que ela tem criado esses materiais, tem colocado em papéis, tudo isso, né? Em papéis não, hoje no computador, tudo isso, para transferir para você, para que você possa ser aí, de uma certa forma, capacitada, porque a bênção de Deus só vem para os capacitados, foi a palavra da célula ontem. Sim. Aqueles que têm condições de viver a bênção de Deus. E você que quer viver a bênção de Deus precisa se preparar. Então se inscreve nos canais, se inscreve aí no formulário que tem aqui, tá mostrando aqui na tela para vocês. Se vocês entrarem lá no meu Instagram, corre lá. Se você não está lá, tá aqui, ó. A apóstola Dani Araújo. Eles acabaram de colocar aqui também o link do formulário.
Tá? Você vai se inscrever. Só que esse formulário, gente, é importante que vocês saibam, tá? Se inscreve, clica aqui, vai aparecer isso aqui para você, vai falar acerca da jornada Radassa. Mas quando você se inscrever, você vai receber Olha aí, gratuitamente de presente o meu primeiro e-book. Então eu escrevi um e-book, Volte a Sonhar Caminhando nos Sonhos de Deus. Então se você preencher agora esse formulário, tá? Que tá aqui, eles Vai acabaram lá, de gente. colocar no chat. O que te custa fazer isso, Você vai servo de preencher Deus? seu nome, Serva, vai que é só para as mulheres. Não, mas não, o livro é para todo mundo? Para todo mundo. Então, em nome de O Jesus, livro é pra vamos todos. bombar, gente. Aí, O vamos livro receber é esse para livro. todos. É claro Um que a presente jornada pra é para você. mulher, mas o livro é para todos. Volte a sonhar caminhando nos sonhos de Deus. Você vai escrever, vai colocar seu nome, seu e-mail, seu telefone, vai se cadastrar e automaticamente você já vai, tá aqui, ó. Automaticamente você vai receber no seu e-mail o meu e-book para Maravilhoso. você. Gente, e tá lindo, não é um e-book grande, tá aí, é a nossa landing page, vem falando sobre mim, vem falando sobre a jornada, todo o nosso propósito tá aqui, então acessa, cadastre-se, garante aí essa vaga, e lá no meu Instagram também você pode entrar no meu grupo VIP de mulheres. Também temos um grupo VIP só para as mulheres. Então, Aí o grupo é só para as mulheres. Aí o grupo é só para as mulheres. Isso aí. Tá? Já ativando aí essa jornada Radassa na sua vida. Todos os dias eu compartilho com as mulheres uma palavra de direção, uma palavra de destino, um aconselhamento, oração. Coloco lá orações, orando, abençoando sua vida. Então, assim, corre lá, no link da bio vai ter a vaga que você já pode entrar no meu Instagram, desculpa, no grupo VIP do WhatsApp, e também vai ter o link da Jornada Radassa, mas já tá aqui, gente, corre aqui, ó. Já se cadastra aqui no TikTok, já se cadastra aqui no Jornada Radassa, na landing page, já recebe. E quem já leu o livro, manda para mim o feedback do que você achou, sabe? O quão importante foi essa leitura para sua vida, né? E é isso. Mas tem outras coisas tão importantes, mas vamos deixar para próxima? Vamos deixar. Quem gostou aqui, que quer que a gente faça mais, gostei, foi muito bom. Foi um prazer estar com você aqui. Agradecer a Três Pontos, agradecer o Tiago, a Ju, que estão aqui, pós-expediente, trabalhando para fazer esse podcast junto com a gente. Gratidão pela vida de vocês, que Deus possa recompensá-los de uma forma tremenda e poderosa em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer algumas pessoas aqui que escreveram Olha, a Evelyn, eu vi aqui que a Evelyn escreveu pra caramba. Ô, Evelyn, você é o máximo. Graziele, Juliana Alonso, o Edmundo, o Isaac, a Alessandra, o Lucas, Miriane, o Bispo Hugo, ô, meu filhão, né, Rosimeire Queiroz, a Jéssica Canofre. Acertei, Jéssica, sim. Canofre. Daiane Passarelli. Adriano Esgarbosa, Sônia Bastos. Várias pessoas que entraram aqui, que escreveram, né? Cristiane Garcia, né? A Maria Cruz, você conhece a Maria Cruz? Minha mãe. Sua mãe, aí, olha, que Deus abençoe. Sônia Basto, da nossa ali, linda e poderosa cela. Pastor Reginaldo. Aline Deodato. Cidinha. Várias pessoas que entraram aqui, Bruna, Miriane Santos. Olha aqui a Bruna dizendo, eu que o diga, diz ele que cabelos brancos da cabeça dele, alguns são meus. Eu já tava chamando a atenção da minha ovelha, né? Aí, ó. A Bruninha. Abraço, Bruninha. Aline
Deodato, Nayade Santos, cada um de vocês que entraram aqui, Se pulamos que alguém, me escreveram, né? perdoe. A gente tá falando só dos que escreveram aqui, Gente, então Deus te abençoe, compartilha, mas nós multiplica estamos aí com muita gente. A Vânia, Deus abençoe. Mas se inscreva, eu quero muito que vocês recebam meu e-book. Quero muito que vocês... Ângela, Oi, Benedito. Ângela, meu amor. A nossa bicudinha. É isso A aí. Ângela tá com a gente desde o começo. Chegamos aqui, a Ângela já estava. É isso A aí. Cidinha também já estava, né? Então, escreveram história junto com a gente. E vamos falar mais, né? E é isso, No próximo gente. podcast a gente traz um pouco mais, vamos falar de liderança, vamos falar de paternidade, vamos falar de casamento. Tem muito assunto para a gente falar, mas hoje a gente começou aqui, deu start nessa nova etapa da nossa vida nossa aqui. vida. É isso aí. Deus te abençoe, gratidão a todos. Fiquem com Deus. Até mais. E vai ficar salvo aí para você Vai poder... ficar salvo. Quem não se inscreveu no canal do YouTube, corre lá também. Thalita Tá- Porato, tá um aqui. abraço. Ô, prima, Deus te abençoe. Vai ficar salva lá no Podcast YouTube. no YouTube. No meu canal do YouTube que tá aqui, fixado. É só ir lá, se inscreve no canal e vai ficar salvo lá. É isso. Manda um abraço pra Beijo. turma. Um abraço para todos vocês. Muito Até obrigada mais. por estarem aqui. Até a próxima. Boa quarta-feira pra Em nome vocês. de Jesus.